Muito bem, vamos iniciar aqui a gravação. Vou explicar para vocês alguns detalhes, né? Então, o laboratório que nós estamos trabalhando, algumas atividades que foram realizadas, né? Envolve um controlador de domínio e através desse controlador nós implementamos algumas diretivas, né? Para que você mantenha controle sobre usuários e também sobre máquinas. Então, é importante ter autenticação, né? Se você não tem controle sobre quem loga na rede, quem acessa a sua rede, você vai ter controle sobre o quê? Sobre nada. Então, é importantíssimo que toda pessoa que acesse, que vai usar os recursos da rede, que ela tenha um usuário para se autenticar na rede. Isso aí é uma questão básica, porque uma vez que ela tem o usuário, você cria uma diretiva e ela vai receber as restrições, né? É um outro detalhe aqui que nós vimos é com respeito ao Firewall, você implementar o Firewall por meio do controlador de domínio, por meio de uma GPO, e também o Proxy, um Firewall, né, que ele vai controlar, no caso, o que sai, né, as requisições de acesso na rede. Então eu vou implementar aqui algumas funcionalidades. Eu vou começar a falar aqui sobre o Firewall na máquina Linux. Então nós temos esse cenário aqui, ó. Nós temos a rede local, e por meio dessa rede local nós vamos acessar a internet por meio dessa máquina aqui, que é um proxy Firewall. Então qual que é a finalidade do Firewall? O Firewall, a visão dele numa rede é que ele faça um filtro. Né? Ele barra, né, o que não deve ou entrar ou sair da rede, né? Ele tem essa função. Então eu vou deixar aqui esse firewall. Hoje nós faremos um firewall em Linux. Então vai ser um proxy, né? Que ele vai ter essa função aí, filtrar o que está entrando e o que está saindo da rede, certo? Então, entendendo aqui, por meio do proxy, do firewall, é o meio pelo qual as nossas máquinas terão acesso à rede, à internet aqui, tá? Então, essa máquina aqui, ela tem uma interface que possibilita ela a conexão com a rede interna e tem uma interface que possibilita ela a conexão com a rede externa, certo? Então, por que disso? Primeiro que você já separa fisicamente, né? Então, uma interface dele, uma placa de rede para a rede interna e uma placa de rede para a rede externa. Então, eu preciso que essa placa de rede da rede interna ela esteja na mesma rede que essas máquinas aqui locais. E daí ela vai responder o ping, vai ter comunicação. E essa segunda placa de rede, ela vai receber um endereço aqui por parte do router, né? Do roteador de acesso à internet, certo? Então eu vou pegar aqui a minha máquina, Linux. Então, se vocês podem observar aqui na minha máquina Linux, eu loguei como root, certo? Eu loguei como root e ao logar aqui como root, eu dei o comando ipadd, que é o IP address, né? Então ele vai trazer para mim sobre as minhas interfaces. Então, deixa eu limpar essa tela aqui. Então vamos lá, ipadd. Quando eu dou o comando ipadd, ele traz para mim ali três interfaces. L0, quer dizer que é a interface do loopback. 2, EMP0S3 e 3, EMP0S8. Então ele reconhece aí três interfaces. Uma interface de loopback, que é local da máquina. Uma interface EMP0S3,
que é uma interface de rede, e uma EMP0S8. Quando eu venho aqui para entender essa EMP0S3 e a EMP0S8, eu posso vir aqui em máquina, configurações. Aí quando eu venho em configurações na parte de rede, eu tenho aqui adaptador 1 e o adaptador 2. Adaptador 1 está habilitado, está configurado como NAT, conectado, tudo certinho, né? Então ele está fazendo um NAT. E o adaptador 2 está como rede interna. Adaptador 1 e adaptador 2. Os demais aqui, ó, não estão habilitados, ok? Só apenas o adaptador 1 e 2. Então esse adaptador 1 e 2 corresponde à minha EMP0S3 e à minha EMP0S8. Se eu olhar ali, qual que vem primeiro? EMP0S3. Então a minha EMP0S3 é o meu adaptador 1, que está como NAT. E o meu EMP0S8 é o adaptador 2, que está como rede interna. É importante compreender isso. Mas aí o que acontece? Eu preciso configurar, porque pode observar que não tem nenhum endereçamento, né? Então eu preciso configurar a parte de rede das minhas interfaces ali. Então eu vou dar aqui, eu estou logado como root, então eu vou dar um cd/etc/network, dou um enter, aí eu dou um ls. Quando eu dou um ls, pode observar que eu já tenho ali, ó, eu tenho um backup, né? Eu criei um backup ali, ó, interfaces. Arquivo interfaces é o arquivo que eu preciso configurar. E o que acontece? Toda vez que você vai trabalhar editar um arquivo, é bom gerar um backup dele. Eu já gerei um backup ali do arquivo interfaces.backup, ok? Só para não ter dúvida, né? Para me gerar um backup, eu vou fazer o comando de cópia, cp. Aí eu vou dar lá o que eu quero copiar. É o arquivo interfaces, espaço, para qual nome que eu quero copiar. Eu vou copiar ele como interfaces.backup2. Como eu já tenho um, né? Eu vou copiar o backup 2 e dou um enter. Ele não deu nenhuma mensagem, foi para a linha de baixo, quer dizer que o comando está ok. Eu dou um ls para confirmar. Quando eu dou um ls, pode observar que eu tenho ali o arquivo interfaces, que é o arquivo que o sistema vai ler. Eu tenho um arquivo interfaces.backup e tem um arquivo interfaces.backup2 que eu acabei de criar, ok? Então, visto que eu já tenho o backup, eu vou editar o arquivo. Então eu vou lá no, eu gosto de usar o Nano, alguns gostam de usar o VI, né, o Vim, e fica a critério de cada um. Nano interfaces, enter. Então quando eu entro aqui no arquivo interfaces, provavelmente de vocês está desse jeito aqui. Então eu tenho que editar. Então de loopback já vem lá automático. Eu não preciso mexer no arquivo de loopback, tá bom? O que eu vou configurar? Eu vou configurar a EMP0S3 e a EMP0S8. Para mim configurar a EMP0S3 e 0S8, que é o que o meu sistema reconheceu, eu vou colocar uma descrição aqui, uma observação. Eu coloco cerquilha, interface de rede externa, acesso à internet. Para ficar mais fácil, né? Se caso uma pessoa entre e queira entender o que eu configurei, vai ficar mais fácil dela. Então, a minha interface de acesso à rede externa é a EMP0S3. Então, eu vou colocar lá alto EMP0S3, certo? Alto EMP0S3. Aí eu vou colocar lá IFACE EMP0S3 e NET DHCP. Por que eu estou colocando DHCP? Porque a minha interface ela é externa. Eu não vou atribuir um IP a ela. Ela vai receber automaticamente do meu roteador de acesso à internet. Certo? Quem vai fornecer esse IP para ela é o meu roteador de acesso à internet. Ok? Eu vou salvar aqui.
vou fazer um teste simples para ver se está funcionando, né? Então eu vou dar se eu observar na legenda ali embaixo, para mim salvar ou gravar, é o O. Então eu tenho que dar um Ctrl O, Ctrl, mantenho o Ctrl pressionado, mais o O. Aí ele aparece, nome do arquivo para salvar, interfaces. É o mesmo arquivo de quando eu abri. E eu dou um Enter para confirmar. Pronto, está salvo. Agora eu tenho que sair, daí eu vou lá no Ctrl X. Certo? Como eu acabei de configurar o arquivo, configurei a interface, eu preciso reiniciar o serviço. Porque se eu fizer um teste aqui de ping no Google, pingar no Google, olá, ele não conseguiu fazer a resolução, deu falha. Então o que eu vou fazer? Eu vou reinicializar o serviço. Eu vou dar aqui um barra etc barra init.d barra o serviço networking restart. Eu vou reinicializar o serviço de rede. Aí eu dou um enter. Ele vai levar um tempinho, ele vai verificar lá. Pronto, já passou para a linha de baixo. Não me deu nenhuma mensagem. Ele deu a mensagem ali, ó, reinicializando o network, né, o serviço de rede. Aí ele não deu nenhuma mensagem e pulou para a linha de baixo. Então quer dizer que deu ok. Agora eu vou repetir o teste. Eu vou dar eu posso utilizar as setinhas para cima. Ele vai repetir o comando, tá lá ping espaço www.google.com. Eu dou um enter. Pode observar que agora ele está pingando. Ou seja, quer dizer que eu estou conseguindo navegar aqui. Certo? Ele está pingando, está navegando. Mas eu preciso configurar a minha máquina para ela se conectar à minha máquina interna, que é a minha rede local. Para fora eu já tenho acesso. Agora eu preciso configurar ela para a minha rede local, que é a rede interna. Então eu entro novamente, né? Vou dar um clear para limpar essa tela. E eu vou editar novamente o arquivo interface, olha lá, nano interfaces, enter. Agora eu vou aqui colocar um comentário, eu vou colocar lá, ó, interface de rede interna, rede local da empresa, certo? Então eu vou colocar lá, ó, alto emp 0s8 agora. Então eu coloco lá iface emp 0s8 e net, interface de network, eu vou colocar static. Por quê? Porque eu vou atribuir o IP a ela, eu vou configurar o IP. Eu dou um enter, aí eu vou dar um tab, não é dando espaço, dou um tab, aí eu vou colocar lá endereço. Então, tomar cuidado com a sintaxe, com a digitação, né? Às vezes alguns alunos esquecem de colocar aí um D, um S, né? E vai fazer diferença. Então a minha rede é 192.168. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Deixa eu só dar uma confirmada porque eu preciso. Só confirmar o IP da estação. IP config. O 92.168.10.2 é a minha estação. Aí eu vou confirmar aqui do hall do servidor. O 92.168.10.1. 10.1 servidor, 10.2 a estação. A minha máquina Linux vai ser o 10.3. Opa. Cancelar, né?
parte numérica não está ativa. 10.3. E eu vou colocar a máscara. Dou um Enter, né? Tab novamente. NetMask. Aí a máscara que é 255, 255, 255, 2... Opa, 0, né? Não é. Então, lembrando que para que as máquinas conversem, basicamente precisa ter conectividade, que é estar no mesmo cabeamento, mesma rede wireless, do aspecto físico, né? E também estar na mesma rede. Para estar na mesma rede, eu preciso de IP e máscara. É o essencial. Tanto que agora eu vou dar um Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. E como eu alterei as configurações, eu preciso reinicializar. Então eu vou reinicializar, barra etc, barra init.d, barra networking, restart. Então eu vou lá no init.d, pegar esse serviço de rede e vou reinicializar ele. Se ele der alguma mensagem de erro aqui, ó, quer dizer que tem alguma coisa errada. Alguma sintaxe, um pontinho a mais, um espaço, né? Daí tem que ler com atenção. Pode observar que ele reinicializou e não deu nenhuma mensagem, certo? Como ele não deu nenhuma mensagem, eu vou agora pingar lá nas minha estação, né? Ping. Então vamos lá. Ping 192.68.10.1, que é o meu servidor. Bom, meu servidor Windows funcionando. Eu vou pingar agora na estação que é o 2. A estação também funcionando, que maravilha, né? Então, eu estou conseguindo da máquina Linux pingar comunicação com a máquina Windows Server e também comunicação com a máquina com a estação, certo? O que eu preciso fazer agora? Agora eu vou fazer a instalação. Agora eu vou fazer a instalação da máquina do Squid, certo? Então eu vou fazer a instalação do Squid. Então eu vou dar aqui um CD, vou dar um clear para limpar a tela. Aí eu preciso dar aqui um apt install Squid. Bom, ele deu aqui, não aceitou, né? Por que que ele não aceitou? Ah, muito bem. Então vamos aqui, como ele não aceitou, eu preciso ver com respeito ao repositório dele, né? Eu vou dar aqui um cd barra etc barra apt. Então quando eu dou um ls, e eu tenho aqui um arquivo sources.list. Então eu vou gerar uma cópia desse arquivo já, né? Porque eu vou editar ele, eu vou dar aqui um cp sources.list, enter. Opa, tá faltando, né? Então, sources.list, eu estou copiando, tudo bem, mas eu já tenho que informar para onde eu quero copiar e com qual nome. Então, eu vou copiar para o mesmo local, porém, o nome tem que ser diferente. Então, eu vou colocar lá sources.list.backup. Pronto, dou um ls, então eu tenho o arquivo sources.list e tenho o source.list.backup, ok? Eu vou editar o sources.list. Muito bem, então eu tenho que tirar o comentário dessas linhas aqui. Então, são duas linhas, então aqui ele vai... o arquivo, o sources.list, então sempre que você precisar fazer a instalação de algum pacote, ele vai procurar ler esse arquivo, e desse arquivo é como se informasse para ele onde que ele iria buscar o determinado arquivo, é como um sumário, né? Aí eu alterei ali, eu vou salvar, eu vou sair, aí eu vou dar aqui, vou mandar fazer uma atualização, fazer um update. Então, só um minutinho, deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver isso aqui.
aumentar esse CD aí. Então, vou dar um Ctrl O. Sim, Ctrl X. Muito bem. Agora vamos ver se ele instala, né? Vou dar um clear para limpar. Não deu. Então eu vou ter que atualizar aqui o arquivo sources dele, né? Então eu vou ter que atualizar o arquivo sources dele porque embora eu fiz eu liberei, deixa eu só mostrar para vocês. Eu liberei aqui, ó. Só um minutinho. Vamos lá. Opa. Calma. Sources.list. Então eu liberei aqui atualizações de segurança dele, né? Mas eu preciso liberar, no caso, inserir no diretório apt dele, é onde que ele vai encontrar o squid para poder fazer o download, né? Então nesse caso aqui eu vou inserir, deixa eu pegar ele aqui, eu vou inserir algumas linhas aqui que é justamente para ele encontrar e fazer as atualizações. Eu vou colocar lá Debian, não é Debian, não. Então o primeiro é Deb H e meu óculos http://deb.debian espaço Então são duas linhas aí, né? Deb espaço http deb.debian.org/debian. Então busca aí, né? Busca aí que é do Toy Story, né? Sempre os Debian saem com esses personagens. Main contrib non free. Aí deb source http debdebian.org/debian o personagem main contrib non free. Muito bem, vamos ver se ele vai agora, né? Salvando, saindo. Eu vou mandar fazer um update nele. Então pode observar que agora, ó, eu já direcionei, então ele está indo lá neste mirror, né? Ele buscou, está baixando. Então ele pede para mim fazer a upgrade ali também, né? Upgrade.
fazer upgrade. Eu não vou fazer upgrade não, hein? Que ele vai instalar muita coisa. Eu não tô com espaço para fazer essas instalações. Então ele está dizendo ali, ó, tem por atualizar 50 pacotes, um pacote novo. Então, ó, vai ocupar 300. Bom, vou fazer assim. Está fazendo aqui o upgrade. Então, o sistema pelo menos depois diminui a possibilidade de dar algum erro. %62%. Isso que a internet ela é razoável, né? Aqui. Então, o primeiro comando que eu dei foi o apt espaço update. Ele deu uma atualizada, né? Aí depois eu fiz o apt espaço upgrade, certo? Carregador não foi instalado anteriormente. Muito bem. Instalar o Grubs? Sim, né? Então vou colocar ali VirtualBox. Ok. Noventa e 99%. Muito bem, terminou. Vou dar um clear para limpar a tela. Então, o comando que eu dei foi primeiro apt update, depois que eu editei o arquivo sources, eu dei um update, depois eu dei um upgrade. E agora eu vou dar um update novamente para verificar se tem alguma coisa. Bom, quer dizer que não tem nada, né? Muito bem. Agora eu vou mandar instalar o Squid, certo? Vamos verificar se ele instala. Deixa eu limpar aqui. Apt install Squid. Então ele fala lá que vai instalar o Squid e tudo mais, e ele precisa ali, ó, ele vai baixar 4.355 KB, né? E depois dessa operação, 16,1 MB adicionais de espaço em disco serão usados. Você quer continuar? Sim, eu quero continuar. Então vou pressionar S e dar um Enter. Pronto. Então ele terminou de instalar o Squid, certo? Que é o Proxfire que nós estaremos trabalhando. Então eu vou dar um clear para limpar essa tela. Eu vou dar um CD para sair lá do diretório do apt.
Então, vou dar um cd/etc/squid. Então, pode ver que eu estou dentro da pasta do diretório do squid. Eu dou um ls. Então, são 3 arquivos, né, que tem lá dentro, lá de confid, o error page e o squid.conf, certo? Então, o que nos interessa é o squid.conf. Então, antes de qualquer coisa, eu vou gerar um backup dele. Eu vou dar um cp espaço squid.conf espaço squid.conf.backup. Backup, enter. Dou um ls. Então ele mostra para mim que agora eu tenho um arquivo squid.conf.backup. Ok? Então o que acontece? Se vocês pegarem, deixa eu só procurar aqui, se vocês observarem, proxy squid. Então deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu ver se eu ajeito aqui para ficar melhor para apresentar. Ai, ai. Então, Então vamos lá, né? Se vocês virem lá em disciplinas, GCSI, aí vocês vão ter aqui o arquivo proxy squid. Então, o que acontece? Nesse arquivo aqui de proxy squid, tem uma explicação, né? Compreender o conceito do serviço de proxy, configurar um servidor proxy, terá configurar lista de controle de acesso e relatórios. Então, o material que foi preparado, ele explica aqui sobre a questão do squid, né? Primeiro, fazer um serviço de cache, onde ele vai... Eu não vou entrar em detalhes agora, porque mais adiante vocês vão ver sobre isso no outro semestre. Mas ele tem a função de cache, tem a função de firewall também, certo? Ele mantém cache e mantém firewall, certo? E também ele faz a função de proxy. Ele pode barrar, ele tem um filtro que você pode colocar regras, e ele também vai fazer a intermediação do acesso à internet. Tem uma explicação aqui, mas vou antecipar aqui, né, as requisições. Então, se você tem várias máquinas aí na rede, elas vão fazer a requisição sempre para o seu servidor. E ele vai determinar, o servidor, por sua vez, vai buscar o que foi requisitado na internet. Ele pode limitar o tráfego, né, camada de aplicação, ele pode barrar pacotes que contenham palavras inapropriadas, né? Muito bem, muito bem. É um firewall, isso vai funcionar como um filtro, né? Então pode observar, você tem a estação, tem o servidor proxy e o acesso à internet, né? Então ele atua entre a estação e o acesso à internet. Vamos lá, não vou ficar delongando muito aqui agora, porque depois vai ser visto. Mas aqui nós temos alguns parâmetros essenciais. Então aqui o material foi elaborado de quando era o Squid 3, né? Hoje já deve estar na versão 6 já. Mas tem alguns parâmetros que são essenciais para o funcionamento do Squid. Você precisa configurar ele. Ele está instalado? Sim, está instalado. Eu já fiz a instalação dele. Mas, por exemplo, a porta de comunicação. Então, você tem que configurar o HTTP port dele.
Os proxies de hoje, vamos até dar uma conferida, mas ele já vem com essa porta aqui, que por padrão, é a 3128. Mas nada impede você de alterar essa porta, tá? Nada impede você de alterar essa porta. Então, HTT port tem que estar habilitado e tem que estar especificado lá, porque você vai precisar informar nas estações. Eu vou explicar logo mais. Cache main, sim, precisa. É importante o cache main. Eu vou explicar mais detalhes ali, certinho. Mas então vamos lá, HTTP port, cache main, cache dir, os logs de acesso aqui, ó, access log, certo? Esse visível hostname aqui, nas visões anteriores ele já vinha tudo certinho, né? Já liberado. O ACL, este ACL e o HTTP Access, ACL e HTTP Access, eles trabalham em junto, porque um depende do outro. Quando você cria a ACL que você cria, ela vai ser lida pelo HTTP Access. Aí ele vai determinar, ó, aquela ACL lá, ok, aquela ACL não. Então, o HTTP Access vai fazer uma referência à ACL que você criou, certo? Eu vou passar meio rápido aqui porque eu vou explicar posteriormente, né, cada um desses itens aqui. O param são parâmetros de autenticação para que a pessoa possa ter acesso à rede, à internet, tá? Aí vem a questão das ACLs, né? Elas são regras de acesso utilizadas pelo sistema para controlar quem pode acessar o que e quando. Então, as diretivas do arquivo squid.conf são lidas de cima para baixo. Então, começa lá na primeira linha e vai lendo. Então, isso é importante compreender, viu? Começa lá na primeira linha, lá em cima, e vai lendo linha por linha. A última regra sempre deve bloquear todas as solicitações de acesso, que é o chamado denial, certo? Não criar regras redundantes, desnecessárias ou que exijam resolução DNS. Então, às vezes tem que tomar cuidado, né? Porque senão você cria uma regra, sendo que já existiu uma regra. Só vai demandar processamento, né? Então, a máquina fica sobrecarregada, certo? Tá, e tem a questão do proxy transparente, que mais pra frente eu vou explicar sobre isso. Muito bem. Pam, pam, pam. Nesse caso aqui é quando você trabalha o proxy com o firewall também, né, propriamente dito. Muito bem, então eu vou pegar aqui, eu vou fazer as configurações. Tem um arquivo lá, né, deixa eu fazer aqui as configurações do proxy. Então, uma vez que nós já instalamos o proxy, está rodando, né, então eu vou dar um nanosquid.conf. Então tá aí o arquivo de configuração do Squid, né? Então esse Squid aqui, ó, é o que eu peguei aí, ele está na versão 4.13, né? Então o que eu preciso fazer? Lá naquele arquivo vocês vão consultar ele e vocês vão observar que nós temos alguns detalhes ali, né? Que é o HTTP port, que é o primeiro. Então eu vou verificar a porta do Squid, a porta que ele está trabalhando. Então, eu vou dar aqui um Ctrl, se você observar a legenda, aí a legenda diz assim, o W é onde está, então eu dou um Ctrl W, aí eu vou colocar ali, ó, HTTP underline port, aí eu vou dar um Enter. Então, ele encontrou ali, mas não é no que eu quero, eu dou um Ctrl W novamente, Enter, ó, ele pegou HTTP port, e encaminhamento de requisições HTTP, eu dou um Ctrl W novamente,
ele vai mostrar ali embaixo, ó, pesquisa, entre parênteses, entre colchetes, né? A sugestão. É http_port? Sim, então dou um outro Enter. Para antecipar e encurtar o caminho, eu vou dar um Ctrl W. Eu vou colocar aqui http_port espaço 3128, que é a porta padrão que vem para o proxy. Pode observar que ele já vai lá. Então ele fala, ó, o squid normalmente escuta na porta 3128. Ele está comentado? Não, se ele tiver agora está comentado. Então hoje os procs já vêm até liberados isso aí, né? Agora vamos supor que você fala assim, olha, eu não vou deixar padrão a porta 3128. Por quê? Vai que alguém faça aí um ataque, né, para derrubar meu proxy, então eu vou mudar. Basta você vir aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, eu vou mudar para o 3129. Então meu proxy agora escuta na porta 3129, certo? Mas aí é você que vai definir, você tem até a porta 65.535 para escolher uma porta, certo? Lembrando que da porta até a porta 1024 ela é pré-definida, você não usa. Até a 1024 você não usa. Mas aí você pode usar acima dela até a porta de número 65.535, certo? Muito bem. Um outro detalhe que eu preciso analisar aqui é com respeito à memória cache. Então eu vou agora dar um Ctrl W. Eu vou lá cache underline main. Cache main. Então aí ele encontrou a tagzinha da cache main, ó. Aí ele vem explicando tudo mais, daí especifica a memória usada. Então o que significa isso, cache main? Deixa eu só dar um Ctrl W novamente aqui. Então pode observar que aqui, ó, eu tenho a linha do cache main. Eu vou até tirar o comentário, tá com comentário, eu vou tirar o comentário. Então ele vem colocando ali um cache main de 256 MB. Então vamos analisar o seguinte, quando o servidor proxy estiver trabalhando, que você fizer uma requisição para ele, ele vai na internet, vai buscar um arquivo, vai fazer download desse arquivo, e ao fazer download do arquivo, ele vai disponibilizar, ele vai rodar na memória RAM dele. Então, a pergunta que você precisa responder ali para definir o cache main é assim: como o servidor vai baixar um arquivo e vai manter esse arquivo na memória RAM dele para atender às requisições, quanto da minha máquina, do meu servidor de proxy, quanto da memória dele que eu vou destinar ao serviço de memória cache do proxy? Essa é a pergunta que você precisa responder. Se o meu servidor tem 8 GB de memória, aí eu tenho que pensar o seguinte: o que tem rodando no meu servidor? É só o proxy? Então você destina a quantidade maior. Porque se você coloca uma quantidade pequena, ao invés do seu proxy auxiliar a ter um desempenho melhor, ele vai estar segurando o desempenho da rede. Então as máquinas, o acesso não vai ser tão rápido assim, né? Porque você está limitando o tamanho de memória RAM que vai ser compartilhada, usada para o serviço de cache. Então, aí você vai e especifica aqui, né? Vamos supor que você quer mudar para 1 GB, você vai colocar aqui 1024 MB, certo? Então você tem que especificar. Como eu estou com uma máquina aqui limitada a 1 GB, então eu vou colocar 256 MB mesmo. Não vou fazer gracinha. Uma hora dessa não vai travar a minha máquina, né? Lembrando que tem que ter equilíbrio. Eu vou destinar memória para o serviço de cache, mas a minha máquina também precisa para o meu sistema de memória. Beleza? Então está habilitado a memória cache. Ou um que trabalha junto com a memória cache da RAM, do cache main, é o cache dir. Então eu vou dar um Ctrl W,
eu vou lá, cache underline dir, se não estou enganado é o FS, né? Então aqui, ó. Então eu vou tirar aqui o comentário. Então tem lá o cache dir, espaço UFS, espaço barra var, barra spool, barra squid. Então, onde que é utilizado esse cache dir? Então, quando a minha máquina fizer uma requisição para o meu servidor proxy, ele vai olhar e vai falar assim, olha, eu não tenho essa página que você está requisitando, eu não tenho essa página aqui comigo. Mas aguarde um minuto que eu vou fazer uma busca. Ele faz uma busca. Ao encontrar aquela página, ele faz um download dela. Ele faz um download daquela página e baixa para ele, para um diretório, que é justamente esse diretório ali, ó, barra var, barra squid, barra var, barra spool, barra squid. Então o proxy vai fazer um download daquela página para este diretório. E a partir dali ele vai atender as requisições, certo? Então por isso que melhora o desempenho, né? Daí quando as máquinas requisitarem, é ele quem vai atender as requisições. Então o meu cache dir está habilitado, ok? Outro que eu preciso verificar é a questão dos logs de acesso, porque você tem que olhar os logs sem saber o que está sendo acessado. Então vamos lá, vamos dar um Ctrl W. Access log. Então tem aqui, ó, access log. Então tirei o comentário. Então o arquivo é esse aí, ó. Ele fica no barra var, barra log, barra squid, barra access.log. Então esse aí é o arquivo que vai manter registro dos acessos, né? Então quando eu quiser olhar os logs, eu vou dar uma olhada nesse arquivo aí, ok? Está habilitado. Agora, para funcionar, eu vou lá nas ACLs, tá? Eu vou dar um Ctrl W, aí eu vou digitar aqui localnet, Enter. Então, aqui vocês vão observar que eu tenho as ACLs, são as listas de controle de acesso. Então, eu tenho que elaborar uma ACL, e esta ACL, por exemplo, vocês observam ali, ó, ACL, espaço, o nome da ACL, espaço, aí você tem que levar em consideração se você está tendo origem, destino, tem algumas regras, alguns critérios. Aí ele está informando as ACLs e as redes, né? Mas aí o que ele traz aí algumas sugestões para você de como ficará a sua rede local. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou criar uma CL. Eu vou criar uma CL chamada assim empresa. A minha rede chama empresa. Então eu vou criar aqui a CL. Eu digito ali, ó, a CL espaço empresa. Então o nome da minha ACL vai ser empresa. Por quê? Eu quero referenciar as máquinas da rede local. Aí eu dou um espaço, eu coloco um src de source, source quer dizer que é a origem. Então, espaço. Aí eu vou explicar para ele porque quem que pertence à ACL empresa. Aí eu vou colocar a minha rede, 92.68.10.0 barra a máscara, que é máscara barra 24. Então ali, ó, eu estou informando assim, a minha ACL, o nome dela, empresa. Aí eu falo assim, mas quem que pertence à ACL empresa? Bom, a ACL empresa é toda máquina que fizer parte da rede 192.168.10.0. Então tudo que tiver origem, olá, SRC, search, tudo que tiver origem
na rede 192.168.10.0 pertence à empresa. Na ACL ali, eu simplesmente estou fazendo este vínculo, que a ACL empresa, quem que é? Todos que tiverem origem na rede tal. Então, essa é a leitura. O nome da CL e depois eu especifico quem tem origem naquela rede ali pertence àquela CL. Mas tudo bem, uma vez que eu especifiquei a CL, o que eu quero fazer com ela? Bom, agora entra a parte assim. Se ele ler, se o proxy ler um endereço e falar assim, olha, esse endereço aqui é o 92.168.10.20. Ó, ele faz parte daquela rede empresa. Por quê? Porque ele tem a origem na rede 92.168.10.0. E eu tenho uma regra aqui dizendo que a ACL empresa são todas as máquinas que tiverem origem na rede 92.168.10.0. Mas daí, beleza, então ele identificou, ela faz parte da rede empresa. Mas e daí, o que ela vai fazer? O que ele fará? Bom, aí eu vou especificar aqui, eu vou colocar um Ctrl W, http underline access. Então, Ctrl W. Então aqui, ó, http underline access. Eu tenho que prestar atenção porque eu descendo aqui, ó, eu vou ter uma linha aqui, ó, http underline access espaço denial. Então, quando ele fala aí denial, quer dizer que ele está negando tudo. Então, lembra que ele vai lendo desde a primeira linha, vai descendo linha por linha, vai lendo, e ele vai lendo e vai executando, vai lendo e vai executando. Então, quando ele chegar nessa linha aqui, ó, ele vai pegar o acesso HTTP e vai negar para todo mundo. Então, dessa linha para baixo, ele está negando, já está liberado ela, certo? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar na lógica. Se eu quero liberar algo, então o que eu quero liberar tem que estar antes dessa linha. Porque quando o meu proxy ler essa linha aí, o que vai acontecer? Quando ele ler essa linha, ele bloqueia dali para baixo tudo. Então, se eu quero liberar uma máquina, eu tenho que liberar aquela máquina ali na linha para cima dessa daí. Então, eu vou fazer uma liberação aqui, ó. Eu vou pegar aqui http underline access libera empresa. Muito bem. Então eu praticamente encerrei aí a configuração do proxy. São esses parâmetros. E daí eu vou fazer o que? Salvar. Ctrl O, salva. Aí eu vou sair. Então salvei o arquivo de configuração e vou sair dele. Agora sim, eu configurei. Eu posso deixar configurado lá e nada vai acontecer, porque eu tenho que reinicializar o serviço. Então vou dar aqui ó, um barra etc barra init.d barra squid restart. Enter. Opa, inut não, né? Init, né, pessoal? Init.d. Então agora vai, olha lá, tá reinicializando o Squid. Aí quando ele está reinicializando, ele demora um pouco. Por quê? Porque ele lê linha por linha. Ele faz uma varredura linha por linha do Squid com o objetivo de encontrar, verificar se tem algum erro. Então ele vai verificando, verificando se tem algum erro aí no Squid. Bom, ele reinicializou, não tem nenhum erro, então foi feita aí a configuração do Squid, certo? Só para a gente fazer um testezinho aqui no vídeo, eu vou pegar aqui o meu Windows, eu vou dar aqui um ping no meu Squid, né? 192.168.10.3.
Pode ver que está pingando, né? Aí eu vou tentar navegar aqui na internet. Se eu dou um ping aqui, ó, ping 8.8.8.8 no Google, ele dá falha, não está pingando. Se eu tento dar um ping aqui no nome, ele também vai dar falha. Então, a princípio, eu não estou tendo acesso à internet de modo nenhum, nem por IP, nem pelo nome. Então, vou pegar aqui, ó. Eu tento navegar, eu abro o navegador, tento navegar no Google. Então não navega, eu não estou conseguindo acessar. Então eu vou aqui em ferramentas, opções da internet, conexões, configurações de LAN, vou habilitar o proxy e vou colocar o IP do meu proxy, que é o meu servidor Linux, 192.68.10.3. E a porta, lembra da porta lá do HTTP underline port? Então eu vou colocar ela aqui, ó, 3128. Ok, ok. Eu vou dar uma fechada aqui e vou abrir novamente. Então eu vou colocar aqui, ó, google.com. Bom, já estou navegando porque através do navegador, né, eu consegui fazer uma pesquisa já na internet do Google. Pronto, aí está navegando. Então, eu estou navegando porque eu tenho proxy. Se eu tirar o proxy aqui, eu vou fazer até diferente. Eu vou pegar aqui o meu proxy, eu vou parar o serviço. Stop. Ele está parando o serviço. Não vai parar, mas demora, né? O squid. É grande o arquivo de configuração dele. Pronto, parou, né? Stop. Então eu vou pegar aqui a minha máquina estação, não vou nem desconfigurar. Eu vou tentar fazer uma pesquisa aqui, ó. Terra. Verifica, bom, não tem conexão. Por que não tem conexão? Porque eu parei o serviço de proxy. Se eu volto aqui, ó, Start, pronto, já inicializou o serviço. Aí eu vou fazer um teste agora. Terra. Aí, ó, já vem. Digitei errado, mas veio, né? Terra. Então vamos lá. Opa. Vem lá, terra.com.br. Tá tendo algum problema na conexão. Tem algum probleminha de conexão, mas ele está navegando, né? É uma coisa para verificar posteriormente. Mas enfim, está aí a máquina. Vou fazer um teste aqui. Ó, o Google navegou, né? Deixa eu ver.
O site do Terra não quer ir não, hein? Depois tem que dar uma olhada aqui. O modo protegido está desativado. Muito bem. Depois tem que ver o que é. Mas enfim, a máquina ela navega por meio de um proxy, né? Aí pode ser alguma regra, questão de tamanho de objetos também, né? Mas depois eu vou explicar isso daí. Ok?